Futuros servidores em todo o Brasil, em especial você, futuro servidor, futura servidora do município de Florianópolis, aqui, Valnei Oliveira, sou advogado e também professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos rumo à sua aprovação e classificação, trazendo uma dica toda especial sobre a Lei Complementar 63 de 2013. Tome nota aí. Lei Complementar número 63 de 2003. 2003, tá? Que dispõe justamente aí sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Florianópolis. Perfeito? Desde logo lhe convido a fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Isso! Você chama aqui neste WhatsApp 919-8230-9873, repetindo, 919-8230-9873, e a minha equipe estará lhe colocando na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Por lá, daremos dicas de vários assuntos, lógicos, sobre essa legislação e outras para o seu concurso, e também por lá estaremos diluindo alguns artigos que são um tanto quanto grandes. Por exemplo, eu vejo já o artigo 2º, que trata ali muitos conceitos, vamos estar conversando um por um ali na lista de transmissão, entre outras dicas e macetes. Aguardo você, tá? Lhe convido também, desde logo, a adquirir uma lista de questões elaboradas por mim, do estilo da banca dos senhores e das senhoras, justamente sobre essa legislação. E também, lá no site valneioliveira.com.br, você terá por lá também materiais referentes a outras legislações para o seu concurso. E também adquira logo esse material o mais rápido possível, porque você vai adquirir a minha mentoria. No que concerne a minha mentoria? Olha só, você adquirindo material, por exemplo, sobre a Lei Complementar 63 de 2003, você vai ter direito a tirar quaisquer eventuais dúvidas sobre artigos, parágrafos, incisos e alíneas diretamente comigo. Eu estarei lhe respondendo no prazo máximo de 48 horas, excetuando na véspera da prova que eu fico de plantão, e responderei de forma imediata. Então aproveite, somente os 50 primeiros alunos terão direito a esta mentoria comigo. Sucesso no mundo todo, tá? E lhe convido também a me seguir no Instagram. Dou dicas por lá. _Valnei Oliveira é o meu Instagram. Fechou? Vamos lá. Acompanhe comigo aí o artigo 1º, tranquilo. O artigo 1º, ele fala que essa lei institui o regime jurídico dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações municipais, do Poder Legislativo e Executivo do município de Florianópolis. Informações importantes nesse artigo 1º. Quais? Só existem 2 poderes no município de Florianópolis. Não é diferente de outros municípios do Brasil. Só existem 2 poderes, o legislativo e o executivo. E aqui o artigo 1º diz que este regime jurídico ele vai se aplicar aos servidores da administração direta, tá, do município de Florianópolis, e também da indireta, no que se refere às autarquias e fundações municipais, tá? Do poder executivo e também do poder legislativo. Sabemos que aí o poder legislativo no município de Florianópolis é representado pela Câmara de Vereadores. Então, se houver um concurso para justamente aí a Câmara de Vereadores de Florianópolis, pode ter certeza, esse RJU será aplicado aos servidores do poder legislativo e também aos servidores do executivo, no que se refere à administração direta, às autarquias e às fundações públicas. Perfeito? Tranquilos esse artigo 1º. O artigo 2º, já deixo como dever de casa para você, e nós estaremos diluindo aqui, ó, aqui na lista de transmissão. Estaremos diluindo inciso por inciso, explicando por áudio, pequenos vídeos ou até pequenos textos para ajudar você a fixar, tá certo? Então, dever de casa, hein? Dever de casa dado, dever de casa recebido e executado. Então, quero ver você ler esses incisos do artigo 2º, os 34 incisos e o parágrafo único também, e nós estaremos diluindo para vocês na lista de transmissão. Fechou? Tranquilos? Vamos lá, o artigo 3º. O artigo 3º, ele fala que o servidor público exercerá as atribuições do cargo em que for provido, exceto quando designado para exercer cargo comissionado, função gratificada ou para integrar comissão ou grupo de trabalho
na forma da lei. É algo interessante. Você vai ser futuro servidor do município de Florianópolis. Quem crê, diga amém. Amém. Amém significa assim seja. Tudo bem. Então, para pensar. Se você vai ser um servidor público, você vai ocupar um cargo público. E se você vai ocupar um cargo público, no cargo público existem as atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo público. Então, em regra se você é um servidor público e ocupa um determinado cargo público, você vai ter que executar as atribuições e responsabilidades desse cargo. Essa é a regra. Então, é o que ele fala. O servidor, ele exercerá as atribuições do cargo público em que for provido, em que vai ocupar. Simples assim, tá? Exceto, não é regra, é exceção. Vamos aprender quando exercer cargo comissionado. Vamos aprender lá na frente, cargo comissionado é aquele de livre nomeação, livre exoneração. Você vai até ler no artigo 2º. Cargo comissionado é aquele livre nomeação, livre exoneração. Então se você ocupa um cargo comissionado, com certeza você vai ter outras atribuições e responsabilidades diferentes, muitas vezes, do seu cargo, tá? Função gratificada, também, se você exercer uma função gratificada, né, você vai aprender comigo lá na frente que a função gratificada é exercida exclusivamente por servidores efetivos, já o cargo comissionado não necessariamente vai ser por um servidor efetivo, um servidor concursado. Vamos aprender com riqueza e detalhe lá na frente, mas entenda isso. Professor, eu ocupo um cargo público, ok. Você vai realizar as atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo público, ponto. Agora, se você estiver ocupando uma função gratificada, ou um cargo comissionado, ou se você integrar a comissão ou grupo de trabalho na forma da lei, aí sim você terá atribuições diferentes do seu cargo. Fechou? Tranquilos? O parágrafo único diz que é proibido, é vedado ao servidor a prestação de serviço público gratuito da administração pública municipal. Como assim, professor? Você vai passar. Quem crê, diga amém? Amém. Ok. Passou em primeiro lugar. Você vai aprender comigo que quando você for aprovado no concurso público, você vai esperar o prazo de validade do concurso. Vamos já falar sobre esse prazo de validade do concurso. É o prazo que o município de Florianópolis tem para lhe chamar. E você tirou o primeiro lugar, no meu exemplo hipotético, tá? E aí vamos supor que você chega lá no município de Florianópolis e fala, olha, agora é o seguinte, eu quero aí o responsável do setor aí pessoal. Sou eu. Então, olha, eu quero lhe falar que a partir de amanhã eu vou servir aqui, vou começar. Eu fui em primeiro lugar, olha aqui o Diário Oficial, fui em primeiro lugar. Primeiro lugar, respeita aí. Mas só que você vai ter que esperar o prazo de validade do concurso para o município chamar. Não, mas eu quero ficar 0,800, quero trabalhar de grátis. 0,800. Não. Nananina, não. Aguarde, tá? É proibido, é vedado ao servidor a prestação de serviço público gratuito à administração municipal. Fechou? Muito bem. O artigo 4º diz que a investidura em cargo ou mesmo emprego público, marque aí, como regra, depende de aprovação prévia em concurso público. Marque esse termo. De provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza, complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo de provimento de comissão declarado livre nomeação e livre exoneração. O que é isso em outras palavras? Em regra, né? Para você ser servidor do município de Florianópolis, você tem que passar no concurso público de provas ou de provas e títulos. Não esqueça esse termo. De provas ou de provas e títulos. Como assim, professor? Quem faz concurso, por exemplo, de nível médio, nível fundamental, faz concurso de provas. Quem faz concurso de nível superior faz concurso de provas e títulos. Esta é a regra. Ressalvado, como ele fala aqui, os cargos em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Vamos falar lá na frente que cargo em comissão pode ser ocupado por servidor concursado, efetivo, mas também pode ser ocupado por servidor não concursado, não efetivo. Fechou? Tranquilos? Não esqueça de dar um like nesse vídeo, se você gostar, claro, né? De compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sabe que vai fazer o concurso aí para o município de Florianópolis e desde logo, lhe convido a fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Por aqui eu vou dar dica do artigo 2º e outros artigos. E também adquira logo, porque você adquirindo logo, duas vantagens você vai ter. Vai adquirir no preço promocional, as questões que eu já estou elaborando, tá? E vai ganhar minha mentoria por 50 primeiros alunos.
e me siga no Instagram, _Valnei Oliveira. Vamos dar continuidade? Olha só, o título 2 trata do tema do provimento. Provimento é ocupar um cargo que está vago. Em outro momento, a gente vai falar da vacância. Vacância, como dizia meu filho quando era pequeno, é ao contrário. O cargo vai estar ocupado e vai ficar vago. Vamos lá, vamos falar do provimento. Capítulo 1 das disposições gerais. Diz assim o artigo 5º. São requisitos básicos para investidor em cargo público de provimento efetivo ou provimento em comissão. Então, o que ele está falando é o seguinte. Para aqueles que vão ocupar um cargo de provimento efetivo, os senhores e as senhoras, que vão ser concursados, quem crê diga amém, amém. Esses são requisitos básicos. Essa lista, esse rol, é uma lista exemplificativa. Tá? Podem ser exigidos outros requisitos, tá? Mas para a nossa prova, esse aqui é que vai cair. E pode ser também para os cargos em comissão. Esses mesmos requisitos. 1. Nacionalidade brasileira, ressalvados os casos em que a lei expressamente admitir a nomeação de estrangeiros. Primeira coisa importante, quero que você entenda, tá? Nesse artigo 5º aqui, ó. Quando ele fala nacionalidade brasileira, presta atenção, o examinador ama de paixão, mudar aqui, tá? Então, vamos lá. Quando ele fala nacionalidade brasileira, não esqueça, leia-se o que, professor? Brasileiros natos ou mesmo brasileiros naturalizados. Como é que cai na prova, professor? Estou lendo seu pensamento. O examinador coloca assim, um dos requisitos básicos para investidor em cargo público de provimento efetivo ou de provimento de comissão é ser brasileiro nato. Ponto, tá errado. Ser brasileiro naturalizado. Ponto, tá errado. Ser brasileiro nato ou naturalizado. Tudo bem, ele está substituindo o termo nacionalidade brasileira. E não esqueça também, como ele fala também, pode, se for o caso, admitir também a nomeação de estrangeiro, tá? Ressalvado os casos em que a lei expressamente permitir. Admitir. O que mais, professor? O gozo dos direitos políticos. Tá? Você, que vai ser o futuro servidor do município de Florianópolis, tem que estar em gozo dos direitos políticos, tá? 3. Está em dia no cumprimento das obrigações eleitorais e militar, serviço militar obrigatório. Idade mínima de 18 anos, marque aí 18, a banca vai querer colocar 21, 20, 19, sei lá, não, 18. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Ah, professor, fiz concurso para nível fundamental. Tem que apresentar lá o documento que você finalizou em ensino fundamental. Médio, mesma coisa. Superior, mesma coisa. Muita atenção, muita cautela, que às vezes você, por exemplo, tem nível superior, nível médio, aí faz um concurso, você tem nível superior, fez concurso para nível médio. Tudo bem. Aí, o que acontece? Você perdeu o seu comprovante de nível médio. Ah, professor, mas tem meu diploma nível superior. Eu pergunto uma coisa para você. Você fez concurso de quê? Para nível médio. Então, você vai ter que apresentar o documento de conclusão de nível médio. Acabou o papo. Ah, mas o de superior pressupõe. Não tem história de pressupõe. É isso e ponto. Ah, professor, fiz concurso de fundamental, tem superior. Ei, na hora da posse, você vai ter que apresentar o quê? Já que você passou para o de fundamental, o comprovante, no caso aí, né, de escolaridade de fundamental. Fechou? Ah, então entendi, professor. Então, por exemplo, você está fazendo concurso de nível médio e tem de superior. Não sabe onde o seu comprovante de nível médio? Corra atrás. Corra atrás antes da posse, porque na posse você vai ter que apresentar o quê? Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Fechou? Inciso 6, aptidão física e também aptidão mental. Muito bem. O parágrafo 1º diz que as atribuições inerentes a determinados cargos poderão justificar a exigência de outros requisitos na forma da lei e conforme o caso, o regulamento que estabelecer as diretrizes do sistema de carreira. Ele está falando aqui, em outras palavras, que esses requisitos que nós trabalhamos aqui, esses 6, são uma lista exemplificativa, um rol exemplificativo. E é possível a exigência de outros requisitos em concordância com o cargo. Por exemplo, se é um concurso para cargo de motorista, não tenha dúvida, vai ser exigido também a CNH, Carteira, né, Nacional de Habilitação, entre outros, tá certo? Se é um concurso para cargo de médico, vai exigir, lógico, diploma de médico. Se for para médico cardiologista, com especialidade em cardiologia, assim sucessivamente, tá? Olha, esse parágrafo 2º do artigo 5º, na minha opinião, ele é um fortíssimo candidato. Não é forte, não.
é fortíssimo candidato para nessa prova. Por quê, professor? Porque ele trata do percentual reservado para pessoas com deficiência. Sabemos que hoje o termo é pessoas portadoras. Hoje o termo é pessoa com deficiência. Outrora era o que estava aí, pessoa portadora de deficiência, mas lembre que essa lei é de 2003, né? Então hoje o termo é pessoa com deficiência. Mas o que vai cair na prova é o percentual. Marque aí, ó. Serão reservados 10% dos cargos submetidos a concurso para classificação a parte das pessoas portadoras de deficiência física relativamente incapacitantes inscritas no certame, condicionando-se a nomeação e a comprovação também que dispõe do nível mínimo de capacitação para o exercício do cargo na forma de regulamento próprio do edital. Na prática, né, já que existe estatuto da pessoa com deficiência, as deficiências são as mais variadas possíveis, você sabe, pode ser física, mental, né, intelectual, sensorial, ali de acordo com o estatuto da pessoa com deficiência. E a ideia é essa, tá? É possível, sim, no concurso, um percentual. Qual é o percentual? 10% do total. Exemplo bem rápido. Pessoas são 100 vagas, 10 vagas serão reservadas para a pessoa com deficiência. Pessoas são 200 vagas, 20 vagas, né, vão ser reservadas para a pessoa com deficiência. Tá bom? Fechou? Ok. O artigo 6º, ele fala que as funções de confiança, marque aí, exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia, no caso, e assessoramento. Vamos por parte. Vamos por parte, que aqui existem informações importantes. Vamos lá. Entenda uma coisa. Na hora da sua prova, palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Tem alguém falando aqui 100%? Não. 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, hipótese nenhuma. Esses termos já vão deixar você tecnicamente com a pulga atrás da orelha, escabriado. É o termo que a gente usa aqui na nossa região. Eita, fica escabriado. Desconfiado. Tá? Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, em hipótese nenhuma. Eu estou falando qual o percentual? 99%. Por quê? 1% está na lei. Por exemplo, aqui, ó, aqui ele fala categoricamente que as funções de confiança, olha aí, ó, funções de confiança, preste atenção, hein? Como ele fala aqui, exercidas exclusivamente, olha a palavra exclusivamente, por servidores ocupantes de cargo efetivo. Professor, traduz isso para mim. Ok. Quando ele está falando aqui das funções de confiança, tá? Quando ele está falando de funções de confiança, elas são ocupadas por servidores concursados, os senhores e senhoras, né? Ou seja, exclusivamente por servidores efetivos, os senhores e senhoras aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Fechou o raciocínio até aí? Tranquilos? Ei, eu não vi você dar o like ainda. Não vi. Ei, não vi você compartilhar esse vídeo ainda. Ei, eu não vi você fazer um bom comentário. Faça um bom comentário. Vou contar um segredo entre nós, né? Apesar da plataforma ter o meu nome ser minha, mas a última coisa que eu faço é mandar na minha plataforma. E a direção, ela fica de olho no YouTube. Quando ela vê que vocês estão assistindo, estão dando like, estão compartilhando, estão fazendo um bom comentário, professor, excelente aula, estou falando aqui só para vocês ouvirem. Se for também, se não for, deixa quieto. Mas se for, professor, excelente aula, vamos lá, queremos mais e tal. A direção me chama aí, professor, o que é? Vamos gravar mais lá para Florianópolis? Eu digo, tá, tudo bem, aquela Miguel. Tá, tudo bem, vou gravar então. Entende? Só para a gente não dizer que está ajudando aí. Então não esqueça, faça, dê um bom like. Faça um comentário. Bom, claro. Excelente ainda, né? E também compartilhe. Fechou? Combinados? Não conte para ninguém. Não conte para ninguém esse segredo tão pequeno de nós dois. Então, olha só. Falou em função de confiança, ocupados. Olha a palavra-chave, aquilo que eu falei para vocês, o 1%
ocupado exclusivamente por servidores efetivos, ou seja, os senhores e as senhoras aprovados no concurso público de provas ou de provas e títulos. Fechou? Fechou. Agora, olha só. E os cargos em comissão? Tá? Os cargos em comissão, lembra, pode ser preenchido tanto por efetivos como não efetivos. Tá? A serem preenchidos por servidores de carreira. Quem fala de carreira, de carreira. Olha só, interessantíssimo esse tópico aqui. Interessantíssimo. O que, professor? Veja bem. Veja bem. Funções de confiança ocupadas exclusivamente por servidores efetivos. Fechou? Fechou. Os cargos em comissão, preste atenção nesse detalhe tão pequeno de nós dois. Olha só. Os cargos em comissão, eles podem ser ocupados por servidores efetivos. Os cargos em comissão podem ser ocupados por servidores efetivos. Tinha aqui um apagador, não achei. Por servidores efetivos. Mas também os cargos em comissão podem ser ocupados por servidores não efetivos. Aí você fala, professor, já está inventando. Isso é invenção sua, saia daí que o senhor está inventando. Não, estou inventando não. Interprete comigo. Interprete comigo. Vamos lá. Os cargos em comissão, tá? Vou colocar como ele coloca aqui, em comissão. Vai ficar bem bonitinho, né? Vamos lá. Vamos lá, acompanhe comigo aí. Os cargos em comissão, tá? A serem preenchidos por servidores de carreira. Então, olha só, quando ele fala servidores de carreira, ele está falando aqui, ó, servidores efetivos, mesma coisa. Servidores de carreira. Professor, quem é que vai seguir carreira? Quem é concursado? Quem é concursado? Aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Quem são esses aprovados no concurso público de provas e provas e títulos? Os servidores efetivos. Quem são esses? Os senhores e as senhoras que estão assistindo. Quem crê, diga amém. Amém. Então, olha só. A serem preenchidos por servidores de carreiras nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, ele está falando o seguinte. O cargo em comissão ele é ocupado por servidores de carreira e servidores não efetivos. Tá? Todavia, entretanto, deverá existir, com previsão em lei, percentuais mínimos para que ocupe o cargo em comissão servidores de carreiras, servidor efetivo. Entenderam, então, o raciocínio? Tranquilos? Muito bem. Como ele fala aqui, né? Tanto as funções de confiança, como também aqui os cargos de comissão, são para atribuições do macete que eu digo aos meus alunos que é o macete do CAD. Tanto estes quanto estes aqui vão exercer atribuições do CAD. O que é o CAD, professor? O que é o CAD? O que é o CAD? Anote aí. Atribuições de chefia, assessoramento, não é isso? Assessoramento e direção. Estou lendo seu pensamento. Ah, professor Eros, eu estou aprendendo tudinho. Como é que cai na prova? Agora eu lhe convido, né? A adquirir o material na plataforma valneoliveira.com.br. Aqui você vai ver as questões que vão ser elaboradas por mim do nível que a banca cobra na sua prova. Até brinco com meus alunos, é o chamado Ctrl+C e Ctrl+V mental. O Ctrl+C e o Ctrl+V mental. Vamos lá. Olha só, artigo 7º. Esse artigo 7º ele é recorrente em concurso público. Por quê? Porque ele trata o tema formas de provimento. Formas de provimento, como o próprio nome diz, é forma de prover, forma de ocupar um cargo vago. Outro tema que a gente vai estudar em dicas posteriores, lá na lista de transmissão ou aqui no YouTube mesmo,
São as formas de vacância. Vou dar um exemplo para você nunca mais esquecer. Vamos lá. Tem que trabalhar aqui esse tema do artigo 7º, tá? Para você nunca mais esquecer. Professor, até que eu queria esquecer. Não estou conseguindo. Esse é o objetivo. Nem que seja por osmose você vai aprender. Comigo é assim. Nem que seja por osmose. Professor, se eu sabia que eu não queria aprender, eu aprendi, pronto. Cheguei onde eu queria, tá? Olha só, pessoal. Vou sair agora de tela. Pergunto a vocês. Estão ouvindo só a voz. Mas tem alguém aí no quadro para ministrar a aula para vocês da Lei Complementar 63 de 2003? Não. Então vamos entender que está vago o cargo, tá? Aí vocês vão nomear quem você quer. Claro que tem vários no YouTube aí, mas você vai querer quem? Desculpa falar, Valnei Oliveira. Sucesso no mundo todo. Você vai ver que eu sou conhecido como sucesso no mundo todo. Olha só eu sendo nomeado. Olha só. Nomeado. Para quê? Para ser um instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Então, a nomeação é um exemplo da forma de provimento. Provimento é prover, é ocupar um cargo que está vago, tá? A contrário senso, vamos supor que a minha aula fosse péssima, eu sei que não é, tá? Humildemente falando. Então, o que você fala? Demite esse professor, demite, eu sairia, ou exonera, eu sairia. Então, a gente vai aprender que a demissão, exoneração, o cargo está ocupado e ficará vago. Ok? Olha a direção querendo terminar a aula. Olha. Não, direção, não, vou até o sol raiar. Olha aí, temos o quê? Temos nem 30 minutos. Não, menos de 30 minutos, eu me recuso, direção. Atenção, vocês vão ver a direção, como é que os futuros servidores de Florianópolis vão dar like, vão compartilhar, vão fazer comentários. Vocês vão ver. Vamos lá, pessoal. Forma de provimento. 1, nomeação. 2, promoção. 3, reversão. 4, aproveitamento. 5, reintegração. E 6, recondução. Dentre essas, vamos trabalhar cada uma, tá? Fique tranquilo. Dentre essas formas de provimento, existe uma que é conhecida como forma de provimento originária. As outras são formas de provimento derivadas. Super simples. Pensa comigo. O município de Florianópolis lhe conhece como servidor efetivo no cargo que você quer ocupar? Não, professor, não me conhece. Vai lhe conhecer a partir da nomeação. Então, pronto, a nomeação é a única forma de provimento originária. Nas demais formas, a gente vai aprender na promoção, na reversão, no aproveitamento, na reintegração, na recondução, você já está no cargo. Você já está no cargo. Ah, professor, eu estou no cargo, fui promovido. Promoção, forma de provimento derivado. Ah, professor, o que eu fui demitido? Deixa eu aprender tudinho, tá? Fui demitida de forma ilegal e eu voltei para uma decisão judicial administrativa. Reintegração, mas você já estava no cargo. Ah, professor, eu estava em disponibilidade e voltei para o cargo. Aproveitamento, você já estava no cargo. Né? Ah, professor, o que é? Eu passei em outro concurso, fui para o estágio probatório, não passei lá e voltei para cá. Recondução também, você já estava no cargo. Você foi aposentado por invalidez, né? Ou por invalidez, antigo termo, né? E aí você voltou para o cargo, porque são insubsistentes as razões que levaram você para aposentadoria por invalidez ou por aposentadoria permanente, né? Capacidade permanente. É a reversão. Você já estava no cargo também, tá certo? Então, veja bem. Formas de provimento. 6. Nomeação. Recondução, reintegração, reversão, promoção e aproveitamento. Fechou? Tranquilos. Questão típica de concurso. Vou dar spoiler logo aqui do seu material. Marque a alternativa que não contém uma forma de provimento. De acordo com a Lei Complementar 63/2003. Aí coloca recondução, ok. Reintegração, ok. Aproveitamento, ok. Nomeação, ok. Falecimento. Não. Falecimento já vê a forma de vacância. Exoneração, demissão são formas de vacância. Tá certo? Vamos lá? O parágrafo único diz que o provimento de cargo público decorre da nomeação e completa-se com a posse e o exercício. Tá? Então, mais uma vez, o provimento do cargo público decorre da nomeação e quando você for nomeado, vai completar com a posse e com o exercício. Tá? Anote logo algo aí, quero que você guarde no seu coração. É o quê? Essa sequência.
Vai acontecer a sua aprovação, quem crê, diga amém. Vai acontecer a nomeação, quem crê, diga amém. Vai acontecer a posse, quem crê, diga amém. Aí, quando você tomar posse, vai entrar em exercício, quem crê, diga amém. Depois vamos falar que vai ter o estágio probatório. E no final do estágio probatório, você vai alcançar a sua tão sonhada, o quê? Estabilidade. Muito tranquilo, hein? Aprovação, nomeação, posse, exercício, estágio probatório, estabilidade. Anote logo essa informação importantíssima. Vamos falar da nomeação? A direção já quer que eu acabe. A direção é terrível. Estou gostando da aula, mas eles querem que eu acabe. Olha, vou fazer uma promessa aqui, vamos combinar uma coisa? Eu não vou acabar agora, tá? Mas dê um like, faça um bom comentário, compartilhe para mostrar para eles que vocês estão gostando da aula. Fechou? Então, vamos lá, a rocha. Vamos falar da nomeação. Já falei para você que a nomeação no artigo 8º é a única forma de provimento originário, tá? A nomeação aqui é a única forma de provimento originária. Tanto é que você não vê aqui reversão, recondução, reintegração, promoção, aproveitamento, nada disso. Porque, como eu falei aos senhores e às senhoras, excetuando a nomeação, as outras formas são formas de provimento derivados, ou seja, são formas que você já está no serviço público. Aqui não. Aqui a nomeação é a única forma de provimento originário. Então, olha só, a nomeação para os cargos vagos, em caráter efetivo, para quem vai ser os senhores e as senhoras, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo. E em comissão, em cargo precário, que é a mesma coisa que para cargos em comissão, tá certo? Efetivo ou em cargo precário, certo? O artigo 9º diz que a nomeação para o cargo de carreira, olha só, de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo obedecerá a ordem de classificação obtida no concurso observado o prazo de validade. Como assim, professor? Você fez o concurso para 10 vagas. 10 vagas, tá? Então, vai chamar o primeiro, vai chamar o segundo, vai chamar o terceiro, vão chamar de acordo com a classificação. Então, se você passou dentro das 10 vagas, você pode falar assim que você foi aprovado e classificado no número de vagas. Tá certo? Ok? E aí, como ele fala aqui, né, a nomeação para o cargo de carreira ou o cargo isolado obedecerá à ordem de classificação do concurso. Observado, lembra que eu falei para vocês o prazo de validade do concurso. Fechou. O artigo 10, olha só, o artigo 10 ele traz a seguinte redação. O servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, não investido em cargo efetivo da administração pública municipal, vincula-se obrigatoriamente ao regime geral de previdência social. O que é isso, professor? Vamos lá, vou explicar para vocês aqui. Falei para vocês agora que os cargos de comissão são ocupados por servidores efetivos e não efetivos. Tá? E falamos também que para ocupar os cargos servidores efetivos de carreira tem que ter um mínimo em lei. Então, vamos supor, um determinado órgão são 20 cargos em comissão. Lá tem um mínimo na lei, qual é o percentual mínimo para os servidores de carreira. Fechou? Tá. Um exemplo prático. Aí, vamos lá, você já está trabalhando, sei lá, 3 anos, 1 ano, sei lá, 2 anos no município de Florianópolis. Aí, do nada, como diz aqui a nossa região, do Neida, alguém fala, olha, vai chegar aí um novo chefe. É, alguém que vai ocupar um cargo de direção, assessoramento. Vocês, ai, quem será? Não sei e tal. Aí, do Neida, olha só, quem chega? Não, presta atenção. Quem chega para ser ocupando esse cargo em comissão? Olha só a humildade, olha a humildade. Olha o olhar da humildade. Eu vou ser teu chefe. Mas calma que o senhor não fez o concurso público. Ok, a administração, analisando essa aula de alta qualidade, nível top de NASA, né, estilo, né, as mais altas aulas, melhores aulas do YouTube, fala, não, esse cara tem que fazer parte aqui da administração, sabe que eu sou advogado, né, conheço da lei, aí me chama. Olha só, eu vou ocupar um cargo de comissão, mas eu sou um servidor não efetivo. A pergunta que não quer calar, o recolhimento previdenciário da minha remuneração vai ser no regime próprio dos senhores e das senhoras ou no regime geral de previdência social? O meu será o recolhimento no regime geral de previdência social, porque eu sou comissão não efetivo, tá certo?
Já os senhores ou senhoras efetivos de carreira têm aí, bem provavelmente, o regime próprio de previdência social. Fechou? Tranquilos? Olha como é que pode cair em prova esse artigo 10. O servidor público, ocupante de cargo provimento em comissão, não investido em cargo efetivo da administração pública municipal, vincula-se obrigatoriamente ao regime geral de previdência própria dos servidores municipais. Não. Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Tá certo? Vamos parar por aqui. Quero ver vocês, hein? Não. Mas a direção aqui está falando que eu tenho que parar. Tudo bem. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Dê um like. Faça um bom comentário. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe para fazer o concurso de Florianópolis. Não esqueça de me seguir, me chamar logo aqui no WhatsApp, que a nossa equipe lhe coloca logo na lista de transmissão gratuita para você pegar as outras dicas via WhatsApp, tá? valneoliveira.com.br, adquira logo o material com desconto e também os 50 primeiro. Não vai ficar triste. Ah, professor, eu fui 53. Aí não dá, pessoal, porque para eu fazer isso aqui eu não trabalho só com o município de vocês, trabalho com vários municípios em todo o Brasil. Então, por essa razão, te limita esses 50 alunos para poder dar esse suporte de mentoria para os senhores e senhoras, tá? E me siga no Instagram para receber mais dicas. Valnei Oliveira, meu Instagram. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você, futuro servidor, futura servidora do município de Florianópolis. Um abraço e até os nossos próximos encontros.